Bom dia, boa tarde, boa noite, caros interessados e alunos da disciplina 630 da USP de São Carlos. Aqui é o professor André Luiz Cunha, do Departamento de Engenharia de Transportes, e aqui alguns vídeos complementares da disciplina de ferramentas computacionais da parte de planilhas, tá? Então vamos continuar a aula introdutória agora vendo a parte de funções lógicas. Vamos lá. Então, utilizando aquela mesma planilha fornecida lá no Classroom, o que nós temos aqui agora é um exemplo, por exemplo, nós temos aqui alguns países, alguns números aqui de patentes e do PIB, né, desses países aqui. E a gente vai classificar esses países aqui com algum grau de status, alguma coisa assim, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a parte de funções lógicas, tá? Então, em programação, a gente trabalha sempre com números binários, certo? Então, a linguagem, né, a essência de programação é que tudo no fundo, né, a base dele é em números binários. Então, o número binário, como a gente sabe, tem valores 0 e 1. Tá? Mas em lógica, a gente representa isso aqui por falso. Então, você põe igual a falso, ele tem um operador falso. E você põe igual a verdadeiro, ele tem um operador verdadeiro aqui. Tá? Então, já existem esses operadores que são a parte lógica que a gente vai usar aqui para fazer usar algumas funções interessantes para poder filtrar, para poder fazer algumas contas, tá? E olha que interessante, né? O falso, se você pegar esse valor aqui que está na célula K2 e multiplicar por 1, ele vira 0. Né? E se eu arrastar aqui para baixo, ou seja, ele vai pegar o valor que está lá no verdadeiro e multiplicar por 1 é 1. Então, em linguagem de programação é isso, tá? Tudo que é 0 é falso e, na verdade, qualquer valor é 1. Qualquer valor é verdadeiro, tá? Então, mas em número binário só tem os dois números, né? 0 e 1 é representado por 1. Mas em linguagem de programação, em qualquer língua, na verdade, esse é o conceito, tá? Tudo que é 0 é falso e tudo que é qualquer outro valor é verdadeiro, tá? Então, esses aqui são os elementos primários, né, a unidade primária, e aí a gente tem algumas operações lógicas que vão ser importantes para a gente fazer algumas classificações. Então, por exemplo, quando a gente tem duas afirmativas, né, então, por exemplo, aqui eu tenho uma proposição que é verdadeira, né, então vou pôr aqui todo mundo verdadeiro, aí eu vou pôr aqui uma falsa, e aí eu vou pôr aqui todo mundo falso. Então, digamos que eu tenho duas proposições, né? duas características que eu estou avaliando, e aí as duas são verdadeiras. Então, a gente tem um operador que se chama e, né? Que ele vai combinar essas duas coisas. Então, eu quero que o valor esteja acima da média e seja maior do que 0. Tá? Então, essa operação da tabela verdade e vai dar o quê? Então, existe um operador que se chama e, né? O operador lógico e, em que você coloca as proposições. Então, nesse caso, eu já tenho a resposta. Então, eu quero a afirmativa 1 que está verdadeiro, ponto e vírgula. Né? Então, para separar, tá vendo que ele vai mostrando onde você está. Eu estou aqui na primeira expressão lógica 1. Então, é o valor da célula N3. Aí, ponto e vírgula, ele separa para a lógica 2 e ponto e vírgula para as demais. Então, a segunda expressão é o que está na célula O3. Então, se as duas forem verdadeiras, né, a resposta do E também é verdadeira, tá? Porque ele combina. Então, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda também. E aí, se eu arrastar aqui para os demais, vocês vão ver que caso eu tenha uma das afirmativas falsas, a tabela verdade do operador E é falso para todos, tá? Ou seja, ele só é verdadeiro quando ambas as afirmativas são verdadeiras, tá? E o outro operador lógico é o OU. Então, eu vou copiar aqui essa mesma com Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu tenho o operador lógico OU, tá? Que ele vai fazer a mesma coisa. Então, essa afirmativa aqui, ponto e vírgula, e o segundo, e aí ele também vai ser verdadeiro. Só que agora o que é interessante é quando você arrasta para as demais, ó, ele só vai se tornar falso quando as duas afirmativas são falsas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise que o valor é acima da média ou ele é positivo. Então, se uma das duas condições forem satisfeitas, ele vai ficar verdadeiro, tá? Se as duas forem falsas, ele vai ficar falso, tá? Então, esse aqui é o operador OU. Então, vamos lá. Vamos fazer o exemplo aqui. O que eu quero fazer nesse exemplo? Então, eu quero aplicar as médias, tá? Então, eu vou só mudar aqui essa configuração para ficar mais fácil de... Então, eu vou limpar aqui, excluir essas linhas. Vou excluir essa aqui também.
as fontes eu vou deixar. Então aqui eu vou calcular a média, tá? Então tudo aqui embaixo vai ser a média. Então eu quero calcular aqui a média dessa coluna, das patentes. Então a função é média, né? E aí eu preciso caracterizar o intervalo. Então eu vou clicar e arrastar todo esse intervalo. E vejam que ele traz aqui a referência, né, o endereço, que começa na B4. E aí a gente tem um novo operador agora aqui, ó, que é o dois pontos. Tá? Então esse operador dois pontos, ele quer dizer até. Então vai do B4 até o B11. Tá? É isso que ele está dizendo. Então começa no B4 e vai até o B11. Eu poderia clicar e selecionar, por exemplo. Então, vou por aqui, vou clicar daqui até aqui, ó. Tá vendo? De B4 até C11. Então, tá vendo que ele pega a célula inicial, que é B4, e a célula C11, que é final, e aí tudo que está nesse intervalo aqui, ele vai selecionar. Tá? Então, nesse caso aqui, é só B4 até B11, que é na coluna B. E aí, o interessante, lembra da questão da aula passada, né, do vídeo passado, de travar, né? Se eu deixar destravado tanto linha e coluna, isso é interessante, porque eu posso copiar essa fórmula ou arrastar ela. Então, se eu arrastar ela para cá, olha que interessante. Ele faz a mesma operação da média, só que agora para a coluna C. Porque aqui eu deixei a fórmula liberado na coluna e na linha. Né? Da mesma forma que se eu arrastar essa equação aqui para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tá vendo? Ele pulou o primeiro, pega o segundo para baixo. Então, eu precisaria travar sempre as linhas, porque os meus dados estão apenas nessas linhas aqui. Legal, então eu tenho aqui a média das patentes e a média do PIB aqui dos países, tá? Então eu vou fazer uma classificação aqui de um status dos países. Então, por exemplo, se o país tem, por exemplo, um PIB maior do que a média, eu vou classificar ele como um país de alto desempenho. E aí vem uma outra formulinha muito interessante para usar na parte lógica, tá? Que é a função C. Então, igual C. A função C, ó, como está dizendo já aqui no help, ó, você vai colocar a expressão lógica, então você vai definir o que você quer, tá? E aí ponto e vírgula, e aí você vai dar, então ele vai avaliar isso aqui, essa condição, essa expressão lógica. E aí, se for verdadeiro, ele vai executar esse valor, se verdadeiro. E se essa expressão der falso, então ele vai executar esse outro comando. Então isso aqui é um divisor de comandos, né? Você pode fazer ou uma coisa ou outra. Então é igual tá aqui, ó. Se for 0, ele vai executar o comando que está nessa linha. Se for 1, ele vai executar o comando que está nessa linha, tá? Então, o comando é exatamente isso. Eu vou comparar esse PIB desse país aqui e vou comparar se ele é maior, né, ou maior ou igual, né, ao PIB lá embaixo da média. E aí, lembrando lá de travar as células, eu preciso travar. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou travar linha e coluna. Né, que ele não pode sair porque a minha média está lá embaixo. E aí, se essa avaliação aqui for positiva, então, no caso, ele já está me dizendo que é falso, né? Que esse valor 3748 é menor do que esse aqui. Então, mas se fosse verdadeiro, eu queria falar que isso aqui é um país de alto desempenho. E caso não seja, então eu vou falar que ele é um país de baixo desempenho. Então, eu vou dar Enter e aí eu posso arrastar, né, dar 2 cliques ou arrastar aqui para baixo. Tá? Então, vou arrastar até aqui. Então veja que ele classificou esse país aqui, a Alemanha como baixo, a Argentina como baixo, o Brasil como baixo e a China como alto, porque o PIB dele é maior do que a média desse conjunto de países. Tá? Então essa é uma das funções que a gente faz classificação e filtragem, é usar o C. E é muito utilizado em qualquer linguagem de programação. Essa função aqui, na verdade, eu acho que é a mais utilizada porque você precisa fazer filtragens para obter parâmetros, para poder classificar, para poder achar intervalos de valores, certo? E ele não é só né? Você pode fazer um encadeamento de Cs aqui. Então, por exemplo, esse aqui eu vou falar que é o meu status 1 aqui. E eu vou criar um outro status aqui. Então, esse aqui é o status de 1 nível. E agora eu vou criar um de 2 níveis. O de 2 níveis eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer 2 análises, tá? Então, eu quero analisar agora os dois, tanto o PIB quanto a patente. Então, se o PIB for maior ou igual à média, e esse aqui também for igual ou maior à média, então eu vou falar que o país é de alto desempenho. Tá? Agora, se for menor e menor nas duas médias, tá? Tanto para o PIB quanto para a patente, então veja que tem que ser uma coisa e outra. Tá? Então aqui eu preciso juntar essas condições com um E. Certo?
Porque eu quero combinar essas coisas. Tem que ser maior para o PIB e tem que ser maior para a patente. Não é um dos dois, tá? São os dois concomitantemente. Os dois têm que acontecer juntos. Então, se for maior para as duas referências, seria um país de alto desempenho. Se as duas condições forem menores, eu vou falar que ele é um país de baixo desempenho. E, né, para simplificar, se for maior com menor, eu vou falar que é de desempenho médio ou em desenvolvimento. E a outra condição, que seria menor com maior igual, também vou repetir isso aqui, né? Eu poderia fazer até 4 classificações, mas aí seriam mais Cs um dentro do outro, tá? Mas eu quero fazer só de 2 níveis aqui para poder dar o exemplo. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Então a função C e a expressão lógica. Lembrando que agora eu tenho que avaliar duas condições juntas, tá? Então eu vou iniciar aqui com o operador E, porque eu preciso combinar duas coisas. Então eu vou comparar o PIB, se ele é maior ou igual. Então eu vou fazer essa primeira linha aqui, maior tem que ser alto. Então a primeira condição é se esse PIB é maior do que a média, aí eu travo a linha, né? Ponto e vírgula. Então veja que eu estou dentro da operação E. Eu estava na expressão 1, aí ponto e vírgula, agora eu vou para a expressão 2. A expressão 2 é a patente. Então a patente também tem que ser maior ou igual à sua média respectiva que está lá embaixo, que é na célula B13. E fecha parênteses. Então veja que tudo isso aqui, ó, é a primeira expressão lógica da fórmula C. E eu combinei duas coisas agora, certo? Então essa é a facilidade, né, nas programações, quando agora você vai começar a aumentar o número de operações aqui dentro. Bom, terminei essa expressão, ok, ponto e vírgula. Bom, então se isso aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? Então o meu status lá eu chamei de país de alto desempenho. Aí ponto e vírgula e o falso. Bom, agora o falso eu preciso abrir novamente outro C para desmembrar em mais outras. Porque lembra, cada C eu tenho só duas opções, verdadeiro e falso. Então a primeira do verdadeiro já foi definida. Agora a segunda eu preciso criar outro C para outra condição. Então, em vez de eu colocar uma resposta para falso, eu vou abrir outro C e outra condição E. Então agora eu vou avaliar o PIB novamente, só que agora é menor do que a média, certo? E a patente também tem que ser menor a média aqui. Então, C4 menor que C13 e B4 menor do que B13. Fecho. Então, lembra, se os dois forem menores, então é a condição lá de o país é de baixo desempenho. Porque ele não tem nem patente, né, suficiente, nem PIB maior do que a média do grupo ali. Ponto e vírgula, e aí se for falso. Então, tá vendo? Eu fiz a primeira verdadeira e classifiquei ele como alto. Aí, no falso disso aqui, eu abri outras duas opções. Então, aqui eu tenho mais uma opção, que é o baixo. E aí eu poderia fazer essas duas outras linhas aqui, né, o desenvolvimento. Mas como são as mesmas categorias, então assim, se não for alto e não for baixo, naturalmente vai ser um desses dois aqui. Né, porque eu já defini aqui maior e maior e menor e menor. Se eu tivesse outras categorias, sei lá, baixo, médio, em desenvolvimento ou em recessão, né, se eu tivesse classificações diferentes, aí eu teria que fazer um para cada um. Mas nesse caso não é. Então eu posso usar esse valor falso do segundo para colocar o final, que é em desenvolvimento. E aí fecho os dois parênteses, né, um do primeiro C e outro do segundo, e dá um Enter. Então agora eu posso arrastar. Tá lá. Então, classificado, né, os dois status aí que eu criei. Então, veja aqui no status 1, baixo, baixo, alto e alto. Então, esses dois aqui, ó, que mudaram, né, em relação ao segundo status. E por que a gente faz tudo isso com programação? Bom, aí a facilidade é o seguinte. Vejam que aqui estão os valores. Então, se eu aumentar, por exemplo, digamos que o Brasil, né, agora com a safra, aí vai aumentar o PIB dele aqui. Vou aumentar mais 2 zeros aqui, ó. Veja o que aconteceu. Ele aumentou o PIB, aumentou consequentemente a média e ele já reclassificou aqui. Tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar lá. Ele era baixo, baixo e aqui era desenvolvido e esses aqui eram altos. Então vou acrescentar F2, vou colocar 2 zeros aqui só para aumentar. Olha lá, ele já reclassifica. Então essa é a utilidade de você fazer programação. Porque daí, como está tudo vinculado, né? Então esse aqui depende desses valores e essas classificações dependem do valor individual e da média. E aí você troca um, ele troca todo mundo. Tá? Então essa aqui é a parte de função lógica, né? São as básicas aí, né? Tanto verdadeiro e falso, e, ou,
e o C que a gente vai usar combinado, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês por agora. Então até o próximo vídeo.